Paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus. Hoje nós vamos ver os títulos de Cristo. Cristo, filho do homem, Cristo, filho de Davi. Mas é muito interessante porque nós vamos ver por que Jesus tem esses títulos. No nosso texto do dia, que está em Filipenses 2, versículo 11, diz assim: E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Toda língua confesse. Ele é filho de Davi, ele é filho do homem, mas, irmãos, sem comparações, Jesus é o filho de Deus. Jesus se interpreta, se coloca como filho do homem para dizer que é igual a nós. Jesus se coloca também como filho de Davi, porque ele era descendente de Davi através de José, que José o adotou, José era descendente de Davi. Então aqui nós vamos ver que Jesus é Deus, Jesus é o Senhor. No nossa síntese, o conhecimento claro e seguro de quem o Senhor Jesus é, através dos seus vários títulos, tem o poder de trazer à luz a solução para vários aspectos relevantes da pessoa do Salvador do mundo. Para nós entendermos como isso é, porque se Deus usasse, se o Senhor Jesus usa uma linguagem humana, nós temos dificuldades de entender. Imagine se ele usasse uma linguagem espiritual, aí que nós não entenderíamos mesmo. Mas aqui no nosso texto bíblico que está em Filipenses 2, versículos 5 ao 11, diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Interessante isso, porque Jesus se esvaziou a si mesmo e se colocou no mesmo nível dos homens. E ele não teve por usurpação de ser igual a Deus, ou seja, Jesus não tinha nenhum problema em querer ser soberbo. Agora, os homens que não são nada querem ser soberbos, querem ser igual a Deus. Jesus, sendo igual a Deus, esvaziou-se a si mesmo. Jesus, sendo Deus, esvaziou-se a si mesmo. E os homens, e se colocou no mesmo nível dos homens. E tem muitos hoje dentro da igreja que não quer se colocar no mesmo nível dos outros. Ele quer sempre ser o superior de todos. Jesus, nossa introdução à vida do Filho de Deus a vinda do Filho de Deus ao mundo é o clímax de uma série de promessas anunciadas no Antigo Testamento. Em virtude disto, a Escritura denomina Jesus como um conjunto de títulos e adjetivos, buscando dessa maneira apresentá-lo da melhor forma possível àqueles que não tiveram o privilégio de conviver diretamente com o Salvador. Pensar sobre cada uma das designações de Jesus não nos ajudará a compreender melhor a totalidade da obra do Salvador. Essa forma é uma forma para nós termos uma familiaridade acerca da pessoa de Cristo. Filho do homem. O uso e origem do conceito do filho do homem no Antigo Testamento. Numa tradução filho do homem, em hebraico, é Ben Adam. Esse detalhe linguístico, etimológico, demonstra a associação do conceito a princípio com o caráter adâmico do personagem a quem ela refere-se. Ou seja, Jesus é da descendência de Adão, como todos nós. Só que ele não pecou. A diferença de Jesus para Adão é que Jesus não pecou. Mas humanamente, Jesus é da descendência de Adão. Porque mesmo Jesus não tendo pecado, Jesus teve todas as possibilidades, Jesus teve todas as tentações possíveis para que ele pudesse pecar. Só que ele não o fez. Na parte 2, a autorreferenciação de Jesus como Filho do Homem. Este é um dos títulos mais recorrentes do Novo Testamento, aparecendo mais de 80 vezes, com raras exceções. O título que Jesus atribuiu a si mesmo nos 3 evangelhos sinóticos é sempre Filho do Homem, ou seja, Jesus se colocando no mesmo nível nosso. Jesus se colocando como Filho do Homem. Olha, eu sou igual a vocês, eu tenho as mesmas tendências do que vocês, mas eu não pequei. Não que Jesus não estivesse dizendo isso para dizer que era melhor que nós, não. Ele estava dizendo que é da mesma matéria. O corpo de Jesus era da mesma matéria do nosso corpo. Da mesma matéria do corpo de Adão quando foi expulso do Jardim do Éden. Era da mesma matéria, ou até mesmo o Jardim do Éden. Era da mesma matéria.
Jesus era da mesma matéria do que nós. Jesus, o corpo do Senhor, era feito do barro. Era da mesma matéria. E aqui na parte 3, o paradigma de Jesus para as nossas autoavaliações. Jesus não incomodou-se em ser reconhecido a partir da sua humanidade, mesmo sabendo de todas as limitações que tal condições lhe acarretava. Jesus não teve nenhum problema de ser chamado filho do homem. Ele atribuiu-se a si mesmo como filho do homem, os profetas atribuíram ele como filho do homem no Antigo Testamento, e ele não tem nenhum problema de atribuir a si mesmo como filho do homem. Como ser da mesmo nível do que todas as pessoas, do que todas as culturas, raças, etnias, todos. Jesus não teve nenhum problema em reconhecer que ele estava aqui da mesma matéria e ele era o filho do homem. Não teve nenhum problema quanto a isso. Então nós vemos Jesus se reconhecendo mesmo como filho do homem. Porém, ele tinha a sua divindade. Né? A sua divindade, no caso de o seu poder se estar, né? ele realizar muitas coisas com o seu poder, como nós já falamos nas lições passadas, que Jesus nunca atribuiu o seu poder para aliviar a sua tentação, mas ele venceu a tentação como homem, não como Deus. Jesus, mesmo sendo da mesma matéria, ele venceu todas as tentações, todas as dificuldades como homem. Mas quando ele usava o seu poder, era para benefício do povo. Mas ele teve que vencer a si mesmo, teve que vencer as questões da vida como homem. Filho de Davi, a realeza de Jesus. Então Jesus é filho de Davi porque, como eu já disse, José o adotou. Maria não é da descendência de Davi. Maria é da descendência de Levi. Mas José era da descendência de Davi, ou seja, a linhagem real estava ali. E ali nós vemos que Jesus, pelo fato de ser o filho de José, ele tinha sim o direito a ser rei de Israel. Esse é o título que se refere diretamente à realeza de Jesus. Jesus era rei. Claro, nós vemos que Jesus veio como um reino espiritual, não como um rei material, não como um reino material, mas como um reino espiritual. Claro, os judeus inspiravam um rei que viesse ser um reino de Davi, porque era um reino que não teve, que era um rei que se impunha sobre as outras nações, que não perdia batalhas, que sempre vencia suas guerras, era um reino que era um reino dominador, não era o reino dominado, e o povo achava que quando viesse o reino do Messias, isso aconteceria. Eles agora seriam um reino material, mas Jesus não veio como um reino material, Jesus veio como um reino espiritual. É isso que eles não entenderam. Parte 2, o poder de cura do filho de Davi. A mulher estrangeira e o deficiente visual chamarem por cura, chamando Jesus filho de Davi, é um indício de que até as pessoas mais simples e desprestigiadas socialmente tinham plena consciência da magnitude e grandeza de Jesus nos dias de seu ministério. Nós vemos o cego de Jericó, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Da onde ele tirou isso? Então nós vemos, meus irmãos, que às vezes as pessoas mais simples, elas têm revelações, pessoas mais simples, somos todos iguais, mas às vezes as pessoas tidas como mais simples também têm revelações, também têm intimidade com Deus, também têm vida com Deus. Mas a irmãzinha, assim, que não tem condições de fazer um curso de teologia, que não tem condições de se aprimorar nos estudos, ela também tem condições de estar falando com Deus, porque Deus é um reino espiritual, é isso que nós temos que entender. É lógico, é bom estudar, se tiver condições de estudar, fazer teologia, comprar livros, se aprimorar, isso é ótimo, mas não pense que por isso vai te dar mais legalidade no reino dos céus, porque os fariseus tinham muitos estudos, muitas bibliotecas, muitas facilidades, porém não entenderam o reino de Deus. Parte 3, o anúncio em sua entrada triunfal. A imagem de Mateus 21:9 é um momento único no Evangelho. Jesus adentra Jerusalém, aclamado pelo povo, não apenas como profeta, mas também como real herdeiro do trono. Aqui nós vemos Jesus quando ele entra em Jerusalém, vai até lá a pé, depois pede para vir o jumentinho,
Aí os homens vão lá, buscam o jumentinho, o homem empresta o jumento, o filho de uma jumenta, qual ninguém tinha montado, e Jesus monta, e quando ele entra em Jerusalém, as pessoas colocam palmeiras, e aqueles que não tinham colocavam até as suas próprias roupas, para que Jesus pudesse passar, ou seja, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém foi recebida como um rei, mas ele não entrou com um cavalo, ele entrou como um jumentinho, filho de jumenta. E aí eles entenderam, talvez menos ainda, porque Jesus ele não veio para fazer rebelião. Jesus ele veio sim para que nós venhamos ter vida. E não vida de um povo apenas ser dominado. Não. A questão é as hostes espirituais da maldade. O que acontece é que as pessoas achavam que Jesus ia tirar eles daquele cativeiro de Roma, mas Jesus veio para libertar o homem do pecado, o homem das mãos do inimigo, das nossas almas, que nos tende, que nos faz tender ao pecado e que nos faz ficar morto no pecado. Foi nessa questão que Jesus não veio tirar Roma do domínio de Jerusalém. Jesus veio tirar o inimigo das nossas almas do domínio da humanidade. Mas eles não entenderam e tem muitos de nós hoje que ainda não entendemos. E Jesus também, o título de Jesus, Messias Cristo ungido. Sem dúvida alguma, o título mais importante de Jesus era Messias, Cristo ungido. É importante lembrar que essas três palavras têm o mesmo significado: Messias, Cristo e ungido. Jesus foi tido como Messias e depois tido como Cristo, e Cristo, claro, que levou a entender a palavra ungido. Mas Jesus, depois de um tempo que foi colocado o título de Jesus Cristo, antigamente era só Jesus mesmo, mas depois foi tido como Jesus Cristo, ou seja, o ungido, o Messias, aquele que havia de vir. No Novo Testamento começa e conclui com a referência de Jesus como Cristo. A ideia da unção está no Antigo Testamento diretamente associada à realização de uma missão especial, ou seja, o Cristo que eles esperavam seria aquele que resgataria o homem. Mas eles não entenderam de que exatamente Jesus veio resgatar o homem. Jesus veio resgatar o homem do pecado. Jesus não veio resgatar o homem da pobreza. Claro, Jesus dá bens, dá condições financeiras, tudo, Deus abençoa, abre portas, mas essa não é a primeira coisa. A primeira coisa é resgatar o homem do pecado. Parte 2. Tu és o Cristo? Num dos momentos mais emblemáticos do Evangelho, o mestre faz uma pergunta aos seus discípulos acerca da compreensão da sua identidade por parte da comunidade daquela época. Então Jesus vai falar, pergunta quem eles falam que eu sou. Um dizem que você é um dos profetas, um dizem que é João Batista, até João Batista que acabou de morrer, mas um dizem que você é o Cristo. E tá uma confusão. E hoje muitas pessoas têm confusão, não entendem quem é Jesus, não sabe exatamente o porquê que Jesus morreu na cruz do Calvário, qual foi realmente a missão de Jesus, o porquê. Acha que Jesus veio, mais uma vez repetindo, para dar bens, para dar casa própria, para comer melhor dessa terra, não sei o quê. Isso é muito bom, claro, eu também gosto. Mas essa não é a missão, essa não foi a missão primordial do Senhor. A missão primordial do Senhor foi resgatar o homem do pecado e da morte. E parte 3. Quem é Jesus para nós hoje? Em que parte da história estaríamos hoje se essa pergunta fosse feita a nós? Seríamos como a multidão que é a vida por bênçãos e benefícios? Sim. Via o Senhor apenas como mais um profeta que realiza atos poderosos, ou teríamos a sensibilidade de Pedro e reconheceríamos Jesus como Cristo? Infelizmente, em muitos lugares, Jesus não passa de alguém equivalente a um remédio para dores de cabeça. E é a verdade. Para muitos hoje, Jesus não passa de um remédio, de um antídoto para resolver os meus problemas, a lâmpada mágica, eu vou lá, esfrego lá e sai o gênio, olha, eu quero o meu pedido. Ou no fast food, que separa o carro lá, no drive-thru lá, e fala, faça o seu pedido. Aí você pede lá o que você quer e vai embora e pega a comida do outro lado. Muitos pensam que Jesus é da mesma forma, mas Jesus não é assim. O que Jesus veio fazer é um reino espiritual. Se a gente tem coisas boas aqui, graças a Deus, mas se nós não tivermos também, graças a Deus. O importante é nós estarmos convictos e também com total certeza, com muita certeza e convictos, que é a mesma língua, é a mesma coisa, para entrarmos no reino dos céus. Ali sim, nós vamos ver que realmente Jesus é o Senhor. Claro, nós vemos Jesus o Senhor hoje, mas eu quero dizer que lá nós vamos ver que não haverá dor, não haverá pranto, não haverá nada disso, não haverá essas frustrações de situações dessa vida.
todos nós seremos plenamente felizes e agradecidos ao Senhor. Essa vida é passageira, irmãos. Essa vida é muito passageira, é claro, eu também gostaria de ter uma condição de vida melhor, outras pessoas também. Aqueles que já têm uma condição de vida melhor, gostariam de ter uma condição de vida melhor ainda. E assim é a vida, ou seja, o ser humano nunca está insatisfeito com nada. Mas vamos para a nossa conclusão. Jesus é tão maravilhoso que definir quem ele é em uma só palavra ou expressão é impossível. Por isso, aprendamos mais e mais sobre quem é o nosso Salvador e como devemos chamá-lo. A indagação paulina ainda tem total razão de ser entre nós em nossos dias. O verdadeiro evangelho somente será anunciado às nações de modo eficaz quando aqueles que pregam tiverem plena consciência de quem o Senhor Jesus Cristo é. Essa é a verdade. Só vai ter esses que pregam, que falam, que ensinam, deveria ter a plena consciência de quem Jesus é para poder ensinar Jesus de verdade. Amém? Você ainda que não é inscrito no nosso canal, está convidadíssimo a se inscrever. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Fique na paz.